Acionista da Warner solicita cancelamento do contrato de venda com a Netflix, afirma jornal. A Ancora Holdings, detentora de uma participação de $200 milhões na Warner Bros. Discovery, pretende contestar o contrato de compra firmado com a Netflix, conforme noticiado pelo The Wall Street Journal nesta terça-feira, 10. De acordo com o jornal, a companhia prefere negociar com a Paramount Skydance e acredita que a Warner não se comprometeu de forma adequada com o acordo sugerido pela concorrente da Netflix. O grupo deve se pronunciar nesta quarta-feira, 11. Também nesta terça, 10, a Paramount revelou uma revisão estratégica em sua proposta para adquirir a Warner. Membros do Judiciário percebem possibilidade de desfile ser questionado na Justiça Eleitoral, enquanto o Planalto teme repercussões políticas. Setores do Judiciário e representantes do governo expressam apreensão em relação ao desfile que homenageará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com esse alerta já tendo chegado ao Palácio do Planalto. Nos bastidores, é avaliado que o evento pode suscitar questionamentos na Justiça Eleitoral, caso seja visto como antecipação de campanha ou uso de recursos e espaços públicos para fins políticos. Tiroteio em escola resulta em 10 óbitos no Canadá. Após um ataque a tiros em uma região isolada do oeste do Canadá, 10 indivíduos, entre os quais um suspeito de ser o atirador, foram encontrados sem vida. Vídeo: alunos caem de edifício em chamas na Universidade do Senegal. Alunos caem de edifício em chamas no Senegal. Durante os protestos na Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, capital do Senegal, na segunda-feira, 9, estudantes se penduraram nas janelas e alguns acabaram caindo de um prédio em chamas. Um vídeo capturou o incidente. Assista acima. Marca de seleção branca acompanha o canal de notícias internacionais do G1 pelo WhatsApp. O fato ocorreu em meio a semanas de manifestações contra a demora no pagamento de auxílios estudantis na principal universidade do país. As mobilizações, que começaram no início de dezembro, evoluíram para confrontos entre estudantes e forças de segurança. Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, o assunto #1658. No mês de dezembro, o primogênito do clã Bolsonaro revelou sua intenção de ser pré-candidato à presidência da República. Após uma visita ao pai, que se encontrava detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, Flávio afirmou que era o escolhido por Jair para essa tarefa. Inicialmente, a pré-candidatura enfrentou críticas de alguns apoiadores e foi recebida com ceticismo geral. Flávio, inclusive, reconheceu que poderia abrir mão da candidatura em troca de uma compensação política. Entretanto, o projeto começou a ganhar impulso e as enquetes de intenção de voto indicaram que o senador estava se firmando como a força eleitoral do bolsonarismo. BBB 26. Não há como gostar, eu não consigo, declara Sara Andrade a respeito de Ana Paula Renault. Eliminada nesta terça-feira, 10, do BBB 26, Globo, a brasiliense Sara Andrade foi direto para uma entrevista no programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Usamos mesas para bloquear as portas. Aluno descreve ataque em escola no Canadá. Um estudante da Tumbleweed Secondary School, onde um ataque a tiros ocorreu nesta terça-feira, 10, no Canadá, compartilhou em uma entrevista a uma rádio canadense sua experiência ao testemunhar o ataque na escola. Darian Kist, aluno do último ano do ensino médio, relatou que havia acabado de entrar na sala de aula por volta das 13h30, horário local, quando um alarme começou a tocar nos corredores, instruindo o fechamento das portas devido a um bloqueio. As portas foram mantidas trancadas por um período, e ele e os colegas começaram a perceber que algo estava errado. Jornal informa que Google disponibiliza a opção de demissão voluntária para colaboradores insatisfeitos. O logotipo do Google é avistado em sua sede localizada em Mountain View, na Califórnia. Paresh Dave Reuters.
Iniciando 2026, o Google enviou uma mensagem clara à parte de seus colaboradores. Aqueles que não se sentem à vontade com o ritmo de trabalho ou que desejam seguir outro caminho têm a opção de deixar a empresa com um pacote de desligamento. Conforme reportado pelo portal Business Insider, a companhia está oferecendo programas de saída voluntária para determinados colaboradores de sua estrutura global de negócios, chamada GBO, que abrange setores como vendas, soluções e desenvolvimento corporativo. Especialistas afirmam que desfile de carnaval em tributo a Lula pode resultar em condenação eleitoral. Na visão de especialistas consultados pela Folha, o evento de carnaval em tributo ao presidente Lula, PT, realizado pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, pode ocasionar uma condenação na Justiça Eleitoral, dependendo do que ocorrer no dia da festividade. Aumento superior a 20% nas denúncias e processos de assédio moral no trabalho em 2025, aprenda a identificar e relatar. O assédio moral no ambiente de trabalho pode ter repercussões na saúde mental e física da vítima. Em 2025, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, registrou aproximadamente 142.814 novos processos relacionados ao assédio moral, representando um crescimento de 22,3% em comparação a 2024, quando cerca de 116.732 casos foram documentados. As denúncias também apresentaram um aumento considerável. Informações do Ministério Público do Trabalho, MPT, indicam que, no ano de 2025, aproximadamente 18.207 relatos de assédio moral foram recebidos, uma elevação de 26,9% em relação a 2024, que teve 14.343 denúncias. O impacto do apagão de mão de obra como obstáculo ao crescimento econômico no ES. Apagão de mão de obra. Pesquisa da Findes revela efeitos em todos os setores econômicos. O Espírito Santo enfrenta atualmente um desafio com a escassez de trabalhadores para preencher as vagas de emprego disponíveis, fenômeno conhecido como apagão de mão de obra. Essa conclusão surge de um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado, a Findes. De acordo com a pesquisa, a dificuldade em contratar profissionais é atribuída a diversos fatores, como resultado, impede o crescimento da economia capixaba. BBB 26, Ana Paula Renaud declara que a ausência de coragem foi a causa da eliminação de Sara Andrade do programa. Pouco após a eliminação de Sara Andrade do BBB 26, Globo, os concorrentes da veterana comentaram sobre os fatores que levaram a loira a deixar o reality. Juliano Floss afirmou a seus companheiros que a tática de desumanização dos adversários é algo muito feio e que era isso que Sara estava fazendo. Relato de assédio leva críticas sobre valores familiares de Túlio Maravilha. As afirmações do ex-atleta e de seus familiares acerca da decisão da filha em optar por uma instituição de ensino particular reacendem discussões nas redes sociais, fazendo com que usuários relembrassem o testemunho da jornalista Bárbara Coelho relacionado ao caso de assédio atribuído ao ex-jogador. Aquecimento global agravou a situação de incêndios na Patagônia. No ano de 2024, 133 indivíduos perderam a vida no Chile em decorrência de incêndios florestais. Naquele momento, a alteração climática não era considerada causadora do evento extremo, entretanto, um estudo de atribuição indicava a formação de um cenário favorável a novas queimadas. 2 anos mais tarde, elas ocorreram, resultando em 23 fatalidades, centenas de feridos e 52 mil desabrigados. Netanyahu desembarca em Washington e conversa sobre Irã com autoridades dos Estados Unidos da América. O primeiro-ministro de Israel dialoga com os enviados dos Estados Unidos da América sobre o futuro das negociações nucleares com o Irã, enquanto Washington intensifica a pressão militar na área e indica um possível aumento de sua presença no Golfo Pérsico se não houver progresso nas discussões diplomáticas. Toalhas de banho duras. Descubra como restaurar a maciez em casa.
Profissionais esclarecem os motivos pelos quais as toalhas perdem a delicadeza ao longo do tempo e apresentam uma técnica acessível e fácil para revitalizar as fibras, aumentar a absorção e estender a durabilidade dos itens. Trump declara anulação de legislação ambiental implementada por Obama. O presidente dos Estados Unidos planeja oficializar na quinta-feira a revogação de uma norma que classifica os gases de efeito estufa como um risco à saúde pública. Essa ação pode impactar as normas de emissão de automóveis e usinas, além de provavelmente enfrentar desafios legais. Ator some após deixar bar na companhia de homem não identificado. Gravação. De acordo com o que está no boletim de ocorrência, a última vez que foi avistado foi na manhã do dia 15 de dezembro de 2025, em Peruíbe, litoral de São Paulo. Naquela ocasião, Roger supostamente deixou um bar acompanhado de um homem que não era conhecido. Usuários são pressionados por preço dinâmico em corridas por aplicativo, e especialistas apontam ausência de transparência. A prática da precificação dinâmica, adotada por aplicativos de transporte para estabelecer os preços de suas corridas, tem suscitado dúvidas entre os usuários. Inusitado entornado de neve é capturado em filmagem nos Estados Unidos da América. Confira as imagens. Uma residente da área de Divide, no Colorado, registrou o fenômeno raro, que foi validado pelo Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos. O redemoinho elevou neve a diversas alturas e deixou especialistas surpresos. Quem recebe o Bolsa Família se enquadra num salário mínimo. Confira o que a legislação afirma. De acordo com o governo, a metodologia é clara. Adiciona-se toda a receita de quem habita o mesmo lar e divide-se o montante pelo total de habitantes. Avião com 55 passageiros realiza pouso forçado e termina no mar. Confira. Devido a uma falha técnica, a aeronave buscou voltar para o aeroporto de Mogadíscio, mas passou da pista e foi parar em águas rasas. Todos os ocupantes, incluindo passageiros e tripulantes, ficaram ilesos. A companhia elogiou a performance do piloto. Tiroteio em escola canadense resulta em 9 mortes e 25 feridos. O ataque ocorreu em uma escola e em uma casa em Tumbleweed, na Colômbia Britânica. Além dos 9 mortos, 25 indivíduos ficaram feridos, e a responsável pelos tiros também perdeu a vida. As autoridades estão apurando a motivação e a conexão entre os dois locais afetados. Bactéria comum produz toxina em fórmulas infantis e representa risco para crianças. A cereolite, uma toxina inodora e insípida, além de resistente ao calor, está no centro de uma ação de recall de fórmulas infantis em pó realizada pela Nestlé e Danone. Esta substância é gerada por determinadas cepas da Bacillus cereus, uma bactéria amplamente encontrada no ambiente, capaz de causar vômitos severos, náuseas, palidez e desidratação, especialmente em bebês e crianças pequenas. Acidente com carro Tesla Cybertruck em SP resulta na morte de motociclista. Na madrugada desta quarta-feira, 11, um motociclista faleceu após colisão com um carro Tesla Cybertruck na Avenida 9 de Julho, zona sul de São Paulo. Entidade reguladora do Reino Unido firma acordo com Google e Apple para lojas de aplicativos mais equitativas. Órgão britânico inicia consulta pública e define diretrizes para avaliação, classificação e interoperabilidade de aplicativos, incluindo supervisão constante e a chance de penalizações se os compromissos não forem atendidos. Pai mata filha após desavença sobre Trump. Uma investigação realizada no Reino Unido indica que uma jovem de 23 anos teve uma discussão política com seu pai poucas horas antes de ser atingida por disparos no Texas. O caso está sendo considerado homicídio culposo nos Estados Unidos da América e não houve acusação criminal.
Heineken revela redução de até 6.000 empregos devido à diminuição nas vendas de cerveja. A Heineken informou, nesta quarta-feira, que cortará até 6.000 empregos de sua equipe global e revisará para baixo as expectativas de crescimento dos lucros em 2026 em comparação ao ano anterior, em meio a uma demanda fraca que afeta tanto a cervejaria holandesa quanto seus concorrentes. Os cortes de pessoal equivalem a quase 7% do total de 87.000 colaboradores da segunda maior cervejaria do mundo em termos de valor de mercado, que busca um novo CEO após a saída inesperada de Dolf van den Brink em janeiro. Pele pode apresentar indícios de enfermidade hepática, saiba mais. De acordo com especialistas, alterações como coloração amarelada da pele, coceira constante e manchas escuras podem sinalizar problemas no fígado. Reconhecer esses sinais de forma antecipada e adotar hábitos saudáveis pode contribuir para prevenir complicações mais sérias. Governo Lula cancela edital para estabelecimento de novos cursos de medicina. O governo Lula, PT, cancelou o edital que visava a criação de novos cursos de medicina em instituições privadas no Brasil. O anúncio foi feito em outubro de 2023 e já havia sido prorrogado 4 vezes antes do cancelamento. Decisão sobre a extradição de Carla Zambelli deve ser divulgada em breve, afirma advogado. A ex-deputada Carla Zambelli, PLSP, registrada em foto de arquivo. Nino Cirenza, Dato Press e Estadão Conteúdo. O advogado de Zambelli revelou à TV Globo nesta quarta-feira, 11, que a justiça italiana deve anunciar sua decisão sobre a extradição da ex-deputada em poucos dias. Hoje, Carla Zambelli participará de uma nova audiência relacionada ao processo que analisa um pedido do STF para que a ex-deputada, atualmente detida na Itália, seja enviada ao Brasil. Até a última atualização desta reportagem, a audiência ainda não havia começado. Marca de Seleção Branca acompanhe o canal de notícias internacionais do G1 via WhatsApp. Operação da PF visa combater crimes sexuais online e a propagação de vídeos de abuso contra mulheres. Nesta quarta-feira, 11, a Polícia Federal, PF, dá início a uma operação para enfrentar crimes sexuais no ambiente digital e a disseminação de vídeos de abuso contra mulheres. As investigações tiveram início no ano anterior, após a chegada de informações de cooperação internacional que indicam a existência de redes transnacionais dedicadas à distribuição e troca de vídeos de abusos sexuais realizados contra mulheres em estado de sedação. Estão sendo executados 3 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. Ação de Dino referente a penduricalhos é interpretada como mensagem a Fachin e revela conflito no STF. A decisão de Flávio Dino acerca dos supersalários revela desavenças internas no STF e intensifica a tensão com Edson Fachin, que busca implementar um código de conduta no contexto da crise relacionada ao caso Banco Master. Tarcísio se dirige a Brasília para encontros com Alexandre de Moraes, Toffoli, Zanin e Gilmar Mendes. O governador paulista, Tarcísio de Freitas, republicanos, parte rumo a Brasília nesta quarta-feira, 11, para encontros com os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Conforme sua agenda oficial, as reuniões estão programadas para acontecer de forma separada entre 12 horas e 19 horas. A Globo News investigou que a temática em pauta será o Propag, um programa voltado à renegociação das dívidas estaduais com a União. Maior compra de áreas de minerais críticos do país foi financiada pelo Banco Master. Segundo documentos, a 3D Minerals, estabelecida semanas antes do leilão da ANM, obteve financiamento do banco para assegurar o controle de 116 áreas de minerais críticos. A situação está sendo avaliada pelo TCU. Amigo é atropelado por homem que mata esposa durante tumulto no PR.
A delegada Ana Karine afirmou que o incidente teve início por conta de uma discussão trivial, uma discussão realmente sobre quem consumiu bebida alcoólica em excesso. Não há um motivo claro, apenas desentendimentos típicos de comportamento. Irmão é o principal suspeito na morte de jogador de 29 anos. Lucas Inácio Pires, ex-atleta de equipes das divisões menores, faleceu aos 29 anos após ser internado em um hospital com lesões provocadas por uma garrafa de vidro. A investigação está sendo conduzida como homicídio, e o irmão da vítima, que é o principal suspeito, continua foragido. Códigos de conduta para juízes nas eleições deste ano são apresentados pela presidente do TSE. Confira as diretrizes. Ministra Carmen Lúcia faz recomendações éticas para juízes do TSE. Cebolinha se reergue no Flamengo após ser utilizado em negociação por Caio Jorge. No ano de 2026, ele participou de 7 partidas, sendo que em 4 delas atuou como titular, incluindo o jogo desta quarta, 10, onde marcou o segundo gol na vitória de 2-1 contra o Vitória, no Barradão, BA, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, ele também balançou as redes contra Sampaio Corrêa e Fluminense. Irã afirma estar aberto a inspeções nucleares sob pressão dos Estados Unidos da América, mas rejeita demandas excessivas. Sob a pressão dos Estados Unidos, que está considerando enviar um segundo grupo de porta-aviões para a região do Oriente Médio, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou nesta quarta-feira, 11, que seu país aceita todo tipo de inspeções internacionais para demonstrar que seu programa nuclear é pacífico. No entanto, ele enfatizou que Teherã não concordará com o que classificou como demandas excessivas de Washington nas negociações em curso. Dólar começa o dia em baixa, com foco nas declarações de Galípolo e dados dos Estados Unidos da América. Compreenda os fatores que influenciam a valorização ou desvalorização do dólar. O dólar começou a sessão de quarta-feira, 11, apresentando uma queda de 0,29% por volta das 9 horas e 10 minutos, sendo cotado a R$ 5,1799. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, abre às 10 horas. No Brasil, Gabriel Galípolo, que ocupa a presidência do Banco Central, participa hoje de um evento promovido pelo BTG Pactual. A autoridade de Seattle afirma que a política de imigração dos Estados Unidos da América pode desestimular turistas na Copa. Atualmente, estamos enfrentando um período de grande apreensão na comunidade imigrante sobre a implementação das leis federais de imigração. Tenho convicção de que isso pode influenciar a escolha de alguns turistas de visitar os Estados Unidos, declarou a autoridade. Esta é a situação atual. Novas apreensões são realizadas pela PF em operação que investiga fraudes relacionadas a Rio Previdência e Master. Nesta manhã de quarta-feira, 11, a Polícia Federal dá início à terceira fase da Operação Barco de Papel, a qual investiga alegados crimes contra o sistema financeiro que envolvem a administração dos recursos da Rio Previdência, encarregada da gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos efetivos do Estado do Rio de Janeiro. Fabi Beng utiliza traje de Wicked em sua primeira apresentação no Carnaval de São Paulo. A glinda brasileira adora brilho e samba. Sempre percebi que ela possuía essa vibração carnavalesca, declara a atriz. Desfilar na avenida, em uma sexta-feira 13, com um tema voltado para as bruxas, representa a concretização de um sonho que eu mantinha há anos. Educador brasileiro se refugiou com estudantes por horas durante ataque em escola canadense. Nesta terça-feira, 10, Jarbas Noronha lecionava para sua classe de mecânica automotiva na Tumblehead Secondary School, ensinando a troca de óleo de automóveis. Alunos com bom desempenho às vezes recebem autorização para trabalhar em seus próprios carros, e um estudante foi ao estacionamento buscar o seu. Após Arias e Paulinho se aproximarem, Palmeiras planeja apenas 2 alterações no elenco.
No começo da semana, Paulinho realizou exames na perna direita, que mostraram boa recuperação após a segunda cirurgia. Nesse momento, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras intensificou as atividades tanto internas quanto no campo. Foto do Oscar registra Wagner Moura ao lado de Leonardo DiCaprio e outros artistas. Nesta terça-feira, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, o ator principal e o diretor de O Agente Secreto, marcaram presença no almoço promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para os indicados ao Oscar. Carnaval recebe a visita de Sarah Jessica Parker no Brasil. A atriz participará de um evento que ainda é mantido em sigilo, fora da Sapucaí. Informações sobre a data e o local ainda não foram reveladas. BBB 26. Ana Paula é confrontada por Sol, que a agarra e internautas pedem sua expulsão. A quarta-feira, 11, teve um início turbulento no BBB 26. Sol Vega levou a voz para Ana Paula Renaud, agarrou seu braço, e internautas clamam pela expulsão da participante. A Globo ainda não se pronunciou sobre o incidente. Prática habitual pode afetar seu coração mais do que você pensa. Profissionais da saúde cardiovascular avisam que uma conduta cotidiana bastante comum pode acelerar o envelhecimento cardíaco e elevar o risco de doenças sérias, superando até mesmo fatores já estabelecidos como o fumo. Microsoft investiga a aplicação de linhas de energia supercondutoras para aumentar a eficiência dos data centers. A Microsoft está investigando a aplicação de linhas de energia supercondutoras em seus data centers, o que pode, potencialmente, acelerar a expansão em larga escala de armazéns de servidores nos Estados Unidos, tornando-os mais eficientes em termos de consumo energético, conforme informou a empresa nesta terça-feira, 10. Organização do Tratado do Atlântico Norte planeja operação no Ártico para reforçar monitoramento na área em meio a conflitos com os Estados Unidos da América. De acordo com 5 autoridades consultadas pela agência de notícias Reuters, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar do Ocidente, deve iniciar nos próximos dias uma nova operação no Ártico para aumentar a capacidade de monitoramento e presença militar na área. Essa iniciativa surge em um cenário de tensões entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os aliados europeus a respeito da Groenlândia. Valdemar afirma que lutará para que o PL indique o vice na chapa de Tarcísio à reeleição em SP, sugerindo André do Prado. Valdemar da Costa Neto declarou nesta quarta-feira, 11, que pretende lutar para que o vice na chapa de Tarcísio de Freitas, republicanos, em São Paulo seja do PL, mencionando o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp, deputado André do Prado, PL. O líder nacional do Partido Liberal, PL, ressaltou em entrevista ao programa Em Ponto, da Globo News, que a vaga de vice deveria ser ocupada por um membro do seu partido, já que é a sigla que conta com a maior bancada de deputados estaduais apoiando Tarcísio. Proprietário do Tesla Cybertruck que se acidentou é próximo de celebridades e realizou harmonização facial com Gretchen. O dentista Igor Costa Alves, 36 anos, proprietário do Tesla Cybertruck que se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 11, resultando na morte de um motociclista, é próximo de celebridades, possui 1,7 milhão de seguidores no Instagram e realizou harmonização facial com a cantora Gretchen. Escândalo Epstein impacta autoridades e gera crise na política francesa. Após os Estados Unidos, a França se torna o país mais afetado politicamente pelo caso de Jeffrey Epstein. Recentemente, à medida que os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça americano são analisados, novos nomes de autoridades francesas surgem no relatório, levando o governo a se pronunciar oficialmente nesta quarta-feira, 11. Na segunda-feira, 9,
Questionado sobre o tema por um repórter durante a abertura de uma feira de vinhos, o presidente Emmanuel Macron afirmou que ele é um caso que diz respeito principalmente aos Estados Unidos da América e que é fundamental que a justiça desempenhe seu papel lá. TJSP apela da decisão de Dino que interrompeu os penduricalhos do funcionalismo público. João Fonseca enfrentará chileno na segunda fase do ATP de Buenos Aires. Em 2024, os dois já se cruzaram no ATP 250 de Bucareste. Na ocasião, durante as quartas de final do torneio, o chileno triunfou sobre o oponente com o placar de 2-1. Solicitação de exoneração é feita por aliado de Alcolumbre na Previdência do Amapá após operação da PF. Nesta quarta-feira, a 11, Jocildo Lemos, diretor-presidente da Amprev, Amapá Previdência, pediu exoneração do cargo após a operação da Polícia Federal que investiga a aplicação de recursos da autarquia no Banco Master, de Daniel Vorcaro. Presidente da Amprev solicita exoneração no Amapá após ação da PF. A Polícia Federal investiga indícios de fraude nas aplicações da Previdência do Amapá. Nesta quarta-feira, 11, Jocildo Silva Lemos, presidente da Amapá Previdência, Amprev, pediu sua exoneração do cargo. A decisão ocorre poucos dias após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades na utilização dos recursos do Fundo Previdenciário Estadual no Banco Master. Em comunicado, Jocildo mencionou que tomou essa atitude para preservar a instituição e colaborar com as investigações, acrescentando que todos os procedimentos realizados durante sua gestão respeitaram rigorosamente a legalidade. Raul Gil revela que gravações de programa para o YouTube começarão em sua residência. De acordo com suas palavras, as gravações se iniciarão no dia 24 e ocorrerão em sua mansão, enfatizando ao exibir uma parte de sua propriedade localizada em Itu, interior de SP. São Paulo busca manter a invencibilidade diante do Grêmio no Brasileirão. Hernan Crespo deve reintegrar 3 jogadores ao time que derrotou o Primavera. Danielzinho, Luciano e Caleri, que começaram no banco na partida contra a equipe de Indaiatuba, devem ser titulares novamente. Arboleda e Sabino, que não participaram do último jogo do Paulistão, também estão de volta. Ana Paula é agarrada por Sol, que a confronta, enquanto internautas pedem a saída dela do BBB 26. A situação entre Ana Paula Renaud e Sol Veiga agita o BBB 26, se torna um dos tópicos mais debatidos nas redes sociais e reacende a discussão sobre os critérios de expulsão, enquanto a emissora permanece sem um pronunciamento oficial sobre o episódio. Mota afirma que examinará todos os pedidos de CPI. O presidente da Câmara declarou que respeitará o regimento ao avaliar os pedidos de CPI, não confirma a formação da comissão sobre o Banco Master e reitera a importância da execução das emendas parlamentares, enfatizando a necessidade de regras de transparência e rastreabilidade. Ministro afirma que preços teto do leilão de capacidade de energia serão ajustados. Nesta quarta-feira, 11, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que os preços teto do leilão de capacidade do setor elétrico estão sendo ajustados, visando a modicidade tarifária e uma compensação justa para os investidores. Jogadores do Real Madrid se encontram antes das finais, e Vini e Mbappé quitam a conta. Todos os atletas merengues estiveram presentes na reunião, que não teve a participação da comissão técnica. Vini, Rodrigo, Militão, Ceballos e Carvajal, por exemplo, postaram uma imagem do grupo unido nas redes sociais. Caso Master. Valor jogado pela janela do banheiro durante operação em Santa Catarina chega a R$429 mil, conforme contagem da PF. A contagem do valor atirado pela janela do banheiro de um apartamento, realizada pela Polícia Federal,
foi concluída durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga Rio Previdência e o Master. O total lançado de um edifício em Balneário Camboriú, SC, alcança R$ 429 mil, de acordo com os cálculos dos investigadores. A cena do dinheiro sendo lançado teve grande repercussão em todo o país. Cédulas puderam ser vistas flutuando e encontradas no chão enquanto a PF executava as ordens judiciais. Em 2026, Shakira realizará um grande espetáculo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista colombiana terá sua apresentação revelada em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 12. Sua escolha vem após diversas especulações que giraram em torno de seu nome. Justin Bieber e Britney Spears também estavam entre os outros artistas considerados. Cruzeiro busca se recuperar no Brasileirão contra o Mirassol, que não perdeu em casa. Sob pressão após 2 derrotas no começo do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol como visitante, enquanto a equipe paulista luta para preservar sua invencibilidade como mandante e se destacar na competição. Aumento na demanda por escritórios prontos na Faria Lima alcança nível recorde de ocupação. Em 2025, a taxa de ocupação de prédios comerciais na Faria Lima, em São Paulo, atingiu um número recorde, e a busca por escritórios de alto padrão prêt-à-porter, conhecidos no setor como um turque, ou prontos para uso, seguiu essa tendência. Esses são espaços corporativos totalmente equipados, desde móveis até a infraestrutura de tecnologia da informação. Tatuagem de casal, paixão ou arrependimento para sempre? Descubra quais celebridades optaram por tatuagens em homenagem a seus parceiros e quais decidiram esconder as marcas quando o relacionamento chegou ao fim. Após ataque que resultou em 9 mortes, Premier do Canadá clama por união. Nós vamos superar isso, declara Mark Carney. Em uma conversa com jornalistas, o primeiro-ministro canadense Mark Carney declarou que os cidadãos do Canadá conseguiriam superar o trauma gerado pelo ataque a tiros em uma escola na província da Colômbia Britânica, localizada na costa oeste. No incidente, 9 pessoas, além da suspeita de ser a atiradora, perderam a vida, tornando-se um dos mais graves do tipo na história recente do país. Homem tem testículo removido devido a falha em cirurgia de hérnia. Uma falha durante a cirurgia de hérnia resultou em uma série de intervenções, que culminaram na remoção de um testículo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a punição do médico e enfatizou que é responsabilidade do cirurgião principal assegurar a observância dos protocolos fundamentais de segurança. Alckmin afirma que Senado pode melhorar proteções do pacto entre Mercosul e União Europeia. Nesta quarta-feira, 11, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, informou que um grupo de trabalho estabelecido no Senado poderá melhorar as proteções relacionadas ao pacto comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em meio a preocupações de setores do agronegócio sobre as implicações das novas regras. Bruninho Samúdio completa 16 anos e formaliza seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. A formalização do primeiro contrato profissional de Bruno representa o reconhecimento por um trabalho desenvolvido com grande empenho no clube. Protesto de agricultores espanhóis em Madrid contra o Pacto União Europeia-Mercosul. Nesta quarta-feira, 11, milhares de agricultores e pecuaristas ocuparam o centro de Madrid com centenas de tratores, manifestando-se contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que, conforme afirmam, resultará em uma concorrência desleal e coloca em risco a soberania alimentar. Sementes de mamão. Descubra os benefícios e formas de utilização.
Embora frequentemente jogadas fora, as sementes dessa fruta possuem antioxidantes e características que podem auxiliar na digestão e no enfrentamento de micro-organismos. Profissionais esclarecem como ingeri-las de maneira segura e incorporá-las na rotina diária. Pesquisa revela que 73% dos brasileiros apoiam o encerramento da escala 6x1 sem diminuição salarial. Um estudo indica um forte respaldo ao término da escala 6x1 sem redução nos salários, evidenciando divergências de opiniões entre os eleitores de Lula e Bolsonaro. A proposta retorna à discussão na Câmara após a decisão de Hugo Mota. Justiça é acionada pelo Ministério Público para impedir que PMs lecionem nas escolas cívico-militares de SP. Uma ação judicial foi proposta pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de São Paulo, requisitando a suspensão imediata das normas estabelecidas pelo governo Tarcísio de Freitas, republicanos, para as escolas cívico-militares. Tereza Cristina afirma que é cedo para discutir uma possível candidatura à vice-presidência. A senadora ressaltou que é prematuro o debate sobre a vice-presidência e que a decisão ficará a cargo dos partidos em uma possível coligação. A declaração aconteceu depois que Valdemar Costa Neto defendeu publicamente sua candidatura para integrar a chapa liderada por Flávio Bolsonaro. Maioria do União Brasil deve apoiar Lula, afirma ex-ministro expulso da sigla. O ex-ministro Celso Sabino, Turismo, que foi expulso do União Brasil no final do ano anterior, destaca a incoerência de sua antiga legenda, que tem demonstrado indícios de aproximação com o governo Lula. Menina é submetida a Tribunal do Tráfico e é vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro. De acordo com a apuração, a agressão ocorreu porque os autores acreditavam que ela mantinha conexões com o Comando Vermelho, facção adversária. A adolescente foi levada a um local afastado e atacada por ao menos 7 indivíduos, incluindo uma mulher que teria imobilizado a vítima durante o ato. A Giban faz IPO nos Estados Unidos da América e define preço da ação em $12. Nesta quarta-feira, 11, a fintech Agiban anunciou que estabeleceu o valor de sua IPO, oferta inicial de ações, em inglês, nos Estados Unidos em $12, R$ 62,35 por ação, gerando um total de $276 milhões, 1,43 bilhão de reais, com a adição de um lote extra. Aprovada pela Anvisa vacina contra HPV para prevenir cânceres de cabeça, pescoço e orofaringe. Anteriormente, a vacina era recomendada para a prevenção de cânceres no colo do útero, vulva, vagina, pênis e ânus, além de lesões pré-cancerosas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo papilomavírus humano. Métodos para adquirir ingressos para o show de Mano Brown em São Paulo. Os tickets para o show de Mano Brown em São Paulo, marcado para o dia 17 de abril, encontram-se à venda. A apresentação faz parte da turnê UMB10, que rememora momentos significativos da carreira do cantor. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma UU. Falece Jung Eul-woo, ator sul-coreano de Bridge of the Sun, aos 40 anos. O artista sul-coreano, que ganhou notoriedade por seus papéis em séries de televisão, havia postado uma mensagem enigmática nas redes sociais um dia antes de seu falecimento, o que gerou apreensão entre os fãs. A causa da morte não foi divulgada. Fóssil indica um dos primeiros animais herbívoros, com dentes adaptados para moer vegetação. Na província de Nova Escócia, no Canadá, cientistas descobriram o crânio de um ser que remonta a aproximadamente 307 milhões de anos atrás, sendo um dos vertebrados terrestres herbívoros mais antigos já registrados. Esse achado foi relatado em um artigo publicado nesta terça-feira, 10, na revista Nature Ecology and Evolution.
Câncer retal, sinais da enfermidade que levou à morte a atriz Catherine O'Hara. De acordo com o TMZ, Catherine O'Hara faleceu em decorrência de uma embolia pulmonar relacionada a complicações de um câncer no reto. Este caso destaca uma doença que frequentemente avança de maneira silenciosa e é uma das mais prevalentes globalmente. Alaor se aproxima de Zuzu em Coração Acelerado. Manuela Melo a Globo Alaor, o Marcos Caruso, de Coração Acelerado. Copa do Rei. Treinador do Barcelona se entristece com a lesão de Rafinha e provoca o Real. Rafinha não participou da partida nas quartas de final da Copa do Rei, onde o Barcelona venceu o Albacete por 2-1. A última vez que jogou foi em 31 de janeiro, contra o Elche, quando foi trocado no intervalo, pelo Campeonato Espanhol. Republicanos solicitam apuração contra a NFL por apresentação de Bad Bunny. O deputado Andy Ogles, do Partido Republicano, requereu a instauração de uma apuração contra a National Football League, NFL, e a NBC Universal por terem autorizado conteúdo considerado sexualmente explícito durante o show de intervalo de Bad Bunny no Super Bowl. Esteves afirma que não enxerga problemas na distribuição de CDBS do Master pelo BTG. André Esteves, líder do Conselho de Administração e sócio sênior do BTG Pactual, declarou que não identifica falhas na comercialização que sua instituição realizou de CDBS, certificados de depósito bancário, do Master para investidores de varejo. O plenário do CAD aprova, por unanimidade, a operação da Azul com a United Airlines. CAD aprova o aumento da participação da United na Azul no âmbito do Chapter 11, afastando temporariamente os riscos concorrenciais. O relator expressa preocupações sobre a governança e sugere uma nova avaliação se a American Airlines se integrar à estrutura societária da companhia brasileira. Dados fiscais de milhares de indivíduos são expostos pela Receita dos Estados Unidos da América ao setor de imigração, conforme noticiado por jornal. Segundo o Washington Post, a agência de impostos compartilhou informações sigilosas com autoridades de imigração, possivelmente ultrapassando os limites legais. O incidente pode levar a compensações para os contribuintes prejudicados e a penalizações para os funcionários envolvidos. Brasil ainda dá os primeiros passos no curling com apenas uma pista oficial. O curling, uma modalidade atraente para aqueles que não estão acostumados aos esportes de gelo, tem chamado a atenção dos fãs brasileiros que estão acompanhando os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, na Itália. No Brasil, o esporte conta com poucos praticantes e possui somente uma pista oficial, localizada em São Paulo. Suspenso julgamento de Carla Zambelli na Itália, reinício previsto para amanhã, 12. Em 10 de outubro, a justiça italiana rejeitou a solicitação da defesa da ex-deputada para substituir o grupo de juízes encarregado do processo de extradição da ex-parlamentar ao Brasil. Avião faz pouso de emergência e aterrissa no mar na Somália. Assista ao vídeo. Após enfrentar problemas técnicos, uma aeronave comercial saiu da pista e foi parar no mar em Mogadíscio, a capital da Somália. Todas as 55 pessoas a bordo, incluindo passageiros e membros da tripulação, conseguiram sair sem ferimentos. Inteligência artificial da NASA mapeia caminho do rover Perseverance em Marte. Confira o vídeo. Em dezembro, testes empregaram o modelo Claude para traçar rotas do robô no planeta vermelho. Depois da validação pelos engenheiros, o Perseverance se deslocou 457 metros autonomamente, sem incidentes, em um experimento que a agência considerou bem-sucedido. Falece o ator James Van Der Beek, de Dawson's Creek, aos 48 anos. O ator, conhecido por interpretar um dos papéis mais memoráveis da televisão, lutava contra câncer coloretal em estágio 3 desde 2023.
A confirmação do falecimento veio por meio de sua esposa, que ressaltou a bravura e a fé dele nos últimos dias de sua vida. A arma espacial da China pode ser a pista exterminadora do Starlink. Novos campos de combate estão sendo delineados fora da atmosfera terrestre? Ex-namorada do norueguês que confessou traição após medalha de bronze olímpica diz que perdoá-lo é complicado. Após surpreender ao revelar uma traição imediatamente após garantir o bronze nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, Sturla Ola Egreid, da Noruega, recebeu uma declaração pública da ex-namorada, que comentou ser difícil perdoá-lo. Costa Neto menciona a possibilidade de uma vice-mulher para Flávio e sugere Tereza Cristina. O líder do PL afirmou que sua preferência é por uma mulher na vice da possível candidatura de Flávio Bolsonaro, indicando a senadora Tereza Cristina como a escolha perfeita para a formação da chapa. Andréa Pinheiro é reeleita presidente da Bienal de São Paulo até 2027. A Fundação da Bienal de São Paulo confirmou a reeleição de Andréa Pinheiro para a presidência, que permanecerá no cargo em 2026 e 2027. A nova administração preserva a mesma diretoria e dará seguimento ao trabalho iniciado em 2024, com o objetivo de expandir o acesso à Bienal e reforçar sua função pública. Misturas de produtos de limpeza que devem ser evitadas em casa. Profissionais alertam que a combinação de produtos comuns, como vinagre, água sanitária e amoníaco, pode gerar gases nocivos e ocasionar intoxicações severas. As reações químicas ocorrem de forma silenciosa e podem resultar em desmaios, danos respiratórios e outros perigos à saúde. Flávio Bolsonaro afirma que Nicolas não deseja ser candidato ao governo de Minas Gerais. O senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, que é pré-candidato à presidência da República, declarou, nesta quarta-feira, 11, que o deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, não pretende disputar o governo de Minas Gerais por não ter interesse. Autoridades buscam confisco do passaporte de suspeito na morte do cachorro-orelha. O Ministério Público afirmou ter encontrado falhas que devem ser sanadas na investigação sobre a possível inclusão de jovens em atos infracionais semelhantes a maus-tratos animais, ligados ao falecimento de um dos cães. Parlamentares debatem modificação em proposta que regulamenta trabalho por aplicativo. Os deputados estão analisando a possibilidade de modificar partes do parecer do relator sobre a proposta que regulamenta a atividade de motoristas e entregadores na Câmara. O aspecto que gera maior preocupação entre os representantes dos aplicativos no texto apresentado pelo deputado Augusto Coutinho é a falta de uma definição dos trabalhadores como autônomos, conforme defendido pelo próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho. IPVA não é obrigatório para todos, descubra quem está isento do pagamento. As normas diferem de acordo com o estado e favorecem proprietários de automóveis antigos, indivíduos com deficiência, trabalhadores do transporte, organizações sociais e donos de veículos elétricos ou híbridos. Conheça os direitos e o procedimento para solicitar a isenção. Expedição à Antártica. A sensação inicial é a de estar em um planeta diferente ou ter retornado a uma era antiga da Terra. Setor da construção civil estima um crescimento de 2% em 2026 com redução de juros e aumento no crédito. O setor da construção civil estima uma alta de 2% neste ano, revertendo a tendência de desaceleração que foi observada em 2025 em razão das taxas de juros acima de 2 dígitos. Caso se confirme, esse resultado representará o terceiro ano consecutivo de crescimento da atividade, embora em um ritmo mais lento do que o que foi visto em 2024.
Pesquisadores identificam um organismo que não se classifica em grupos conhecidos. O Prototaxites existiu entre 420 e 375 milhões de anos atrás. Essas estruturas lembravam troncos cilíndricos desprovidos de galhos, atingindo até 8 metros de altura e 1 metro de largura. Como o gênero influencia a diminuição das taxas de fecundidade globalmente? A diminuição da fecundidade foi observada em quase todos os países do planeta. Claudia Goldin, vencedora do Prêmio Nobel de Economia, destaca em seu artigo de 2023 intitulado O Lado Negativo da Fecundidade que todos os países da OCDE, com exceção de Israel, apresentam uma taxa de fecundidade total, número médio de filhos por mulher ao longo da vida, abaixo de 2,1, a taxa necessária para a reposição. Essa situação não é nova. Níveis baixos de fecundidade têm sido uma realidade em várias nações atualmente desenvolvidas desde a metade da década de 1970. BBB 26. Oponente de Sol Veiga no BBB 4 se pronuncia após Sister ser eliminada. Juliana Leite, que se desentendeu com Sol Veiga e causou sua saída no BBB 4, se pronunciou após a expulsão da Sister no BBB 26, na tarde desta quinta-feira, 11. A ex-BBB expressou sua tristeza pela desclassificação em uma postagem no perfil de Sol e chamou a atenção dos admiradores do reality. Estados Unidos alcançam um recorde histórico em percepção de corrupção. De acordo com o relatório de 2025 da Transparência Internacional, o país obteve a sua menor pontuação já registrada no Índice de Percepção da Corrupção, evidenciando um aumento na desconfiança em relação às instituições públicas e retrocessos nas ações contra práticas ilegais, cujos efeitos vão além das fronteiras dos Estados Unidos. Falece o escritor Serge Noteboom, holandês que sempre foi candidato ao Nobel. Na quarta-feira, 11, aos 92 anos, Serge Noteboom, autor holandês, faleceu em Menorca, na Espanha. A informação foi divulgada por sua editora na Holanda, de Bezige Big, através de uma postagem nas redes sociais. Congelador lotado? A questão pode ser a arrumação. Realizando pequenas modificações, é viável aumentar a capacidade, preservar os alimentos de forma mais eficiente, prevenir o desperdício e até otimizar o desempenho do congelador, mesmo em versões compactas ou com limitações de divisórias. Ryan Murphy e o Vizinhos Bárbaros, uma programação de TV e streaming para esta quinta-feira. A recente antologia O História de Amor, John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, desenvolvida por Ryan Murphy, investiga o relacionamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, um casal que virou alvo de intensa cobertura midiática na década de 1990. IPTU 2026. Descubra onde aposentados têm direito à isenção e como solicitar o benefício. A concessão do benefício não é automática e está sujeita às normas da Prefeitura. Cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Macapá demandam que a solicitação seja feita dentro do período estipulado, além de uma avaliação da renda, valor do imóvel e do uso residencial para a liberação de isenção ou desconto. Deputado de Estado afirma que Estados Unidos da América estão interessados em processar minerais essenciais no Brasil. Na tarde desta quarta-feira, 11, Caleb Orr, secretário de Estado adjunto para Assuntos Econômicos, Energéticos e Comerciais, declarou a jornalistas que os Estados Unidos estão interessados em processar minerais essenciais no Brasil. Microsoft abre 2 centros de dados de inteligência artificial em SP. Nesta quarta-feira, 11, a Microsoft anunciou a inauguração de 2 centros de dados de nuvem e inteligência artificial no Brasil, que já estão em funcionamento. Antigo goleiro da seleção enfrenta processo por fraudes em investimentos nos Estados Unidos da América.
Doni ingressou no Botafogo de Ribeirão Preto em 1999. O time, que hoje participa da elite do Campeonato Paulista, é famoso por ter revelado jogadores como Sócrates e Raí. BBB 26, e Mari Maria apoia a base de sua linha após maquiagem de Maxiane escorrer. Depois que a maquiagem de Maxiane Rodrigues se tornou um assunto na noite da eliminação de Sara Andrade, Mari Maria se manifestou em defesa do produto. A influenciadora e empresária utilizou suas redes sociais para apoiar a base Cover Up, que foi apontada por usuários como a causa do escorrimento no rosto da sister enquanto ela chorava. Aumento no número de mortes em 2025 foi liderado por tropas de elite da PM paulista. O número recorde de mortes entre outubro e dezembro de 2025 foi acelerado por operações da Rota e dos BAEP, que intensificaram a atuação letal no interior e na Grande São Paulo, apesar da queda histórica nos homicídios no estado. Isabel Goulart refuta conexão com Jeffrey Epstein após menção em documentos dos Estados Unidos da América. Nesta quarta-feira, 11, a modelo Isabel Goulart se pronunciou após seu nome ser mencionado em documentos que foram divulgados na semana anterior pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, relacionados ao caso de Jeffrey Epstein. A referência brasileira surge em uma troca de e-mails envolvendo uma pessoa chamada Sanjarad, o financista sérvio Boris Nikolic, associado à Fundação Gates, e o próprio Epstein. Anvisa confirma 6 óbitos suspeitos de pancreatite ligados ao uso de canetas para emagrecimento. De acordo com as informações do sistema, em 2020 foi contabilizado apenas um caso, número que aumentou para 21 em 2021 e 23 em 2022. No ano de 2023, as notificações atingiram 27, subindo para 28 em 2024. Em 2025, houve um novo aumento, com 45 registros, o maior da série histórica. Polícia Federal solicita a suspeição de Toffoli no caso Master após achar referências ao ministro no celular de Vorcaro. A PF, Polícia Federal, requisitou ao presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que declara a suspeição do ministro Dias Toffoli como relator das investigações relacionadas ao Banco Master. Fachin já convocou Toffoli a se pronunciar sobre o pedido. Cuidados com a garganta e o nariz, calor, ventilador e ar-condicionado. Durante o verão, o uso excessivo de ventiladores e ar-condicionado pode levar ao ressecamento das mucosas e provocar irritações nas vias respiratórias. Profissionais de saúde sugerem a prática de hidratação, umidificação do ambiente, limpeza nasal, manutenção dos equipamentos e cuidado para não sofrer choques térmicos. É importante ficar atento a sintomas que persistem, pois podem necessitar de avaliação médica. Tarcísio de Freitas e a governadores bolsonaristas não assinaram carta pedindo intervenção federal no STF, que é #fake. A afirmação de que Tarcísio e governadores assinaram uma carta solicitando intervenção federal no STF é #fake. O vídeo é produto de inteligência artificial e ficção. Gessé Souza afirma que Epstein representa a manifestação mais ideal do sionismo judaico. A estrutura de exploração sexual infantil existia unicamente para facilitar a extorsão de Israel sobre os políticos e bilionários, principalmente os americanos, a fim de garantir suporte às ações mortais de Israel no Oriente Médio e na Palestina, declarou. Tarcísio e Flávio devem se encontrar nesta quinta após tensão entre o governador e o bolsonarismo. O pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, e o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, têm um encontro marcado para esta quinta-feira, 12, em São Paulo. Esta será a primeira vez que se reúnem desde a crise ocorrida entre o governador e o clã Bolsonaro, que teve início há aproximadamente um mês. Apple se prepara para lançar o iPhone 17 e novos iPads. De acordo com o repórter Mark Gurman,
da Bloomberg, a Apple pretende revelar o iPhone 17 equipado com chip A19 MagSafe, além de versões atualizadas do iPad e do iPad Air que contarão com processadores mais potentes, priorizando desempenho e inteligência artificial. As opiniões divergentes sobre o Morro do Ventos Uivantes, divertido e intenso, porém prioriza o sexo em detrimento do conteúdo. A tão esperada nova versão de O Morro dos Ventos Uivantes, sob a direção de Emerald Fennell e com as estrelas australianas Jacob Elordi e Margot Robbie, causou polêmica entre os críticos de cinema antes de seu lançamento, agendado para esta quinta-feira, a 12/2, no Brasil. Esperança renovada. Terapia revolucionária pode erradicar o câncer pancreático. Uma pesquisa divulgada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que uma terapia revolucionária pode erradicar o câncer pancreático. A pesquisa foi realizada em animais e apresentou resultados bastante positivos. A atriz identifica câncer raro na mama devido à prótese de silicone. Evelyn foi ao hospital ao perceber um aumento incomum em um dos seios. Ela conta que, da noite para o dia, uma de suas mamas triplicou de tamanho. A princípio, todos pensaram que se tratava de uma ruptura de prótese, mas após realizar uma ressonância magnética, descobrimos que não, a prótese estava intacta, mas havia um líquido ao redor dela. Quatro signos do zodíaco estarão inabaláveis até o encerramento do ano. De acordo com a astróloga Mai, os signos de Câncer, Aquário, Leão e Capricórnio se mostrarão inabaláveis até o encerramento do ano. Os nativos desses signos enfrentaram desafios nos últimos anos, mas conseguiram estabelecer um percurso de êxito. Toffoli afirma ter recebido verba por ser sócio da companhia que comercializou o resort ao fundo de Vorkaro. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli obteve recursos da Marid, que negociou sua cota no resort Taiaiá com fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorkaro. Fonseca eliminado em sua primeira partida, perde em Buenos Aires e continua sem triunfar em 2026. João Fonseca permanece sem vitórias em 2026. Na quarta-feira, 11, ele foi eliminado novamente na primeira rodada de uma competição, o ATP 250 de Buenos Aires, sendo este seu segundo desafio do ano. Relatório da PF sobre celular de Vorkaro menciona a lei sobre indícios de crimes de magistrados ao ser enviado ao STF. Ao remeter ao Supremo Tribunal Federal, STF, um documento sobre os dados encontrados no celular de Daniel Vorkaro, proprietário do Banco Master, a Polícia Federal faz referência a um artigo da Lei Orgânica da Magistratura que aborda casos em que existem indícios de crimes cometidos por magistrados, além de um trecho do regimento interno do STF relacionado à declaração de suspeição. A declaração de suspeição é quando um magistrado admite que não pode atuar como relator de um processo, renunciando a ele. Caricaturas geradas por inteligência artificial vinculam Lula a dinheiro e charuto, Bolsonaro a armas e Flávio a rachadinhas. Recursos de inteligência artificial replicam estereótipos políticos ao produzir caricaturas de líderes do Brasil na onda que se espalhou nas redes sociais. Desabamento de parte da estrada entre Lisboa e Porto ocorre em Portugal devido à ruptura de dique. Na noite desta quarta-feira, 11, um trecho da principal rodovia de Portugal cedeu após a ruptura de um dique localizado sob a via, em meio às intensas chuvas e inundações que vêm atingindo o país há semanas. Aproximadamente 3.000 residentes da região norte foram evacuados pelas autoridades. Lucro do Banco do Brasil alcança 20,7 bilhões de reais em 2025, com queda de 45%. Sede do Banco do Brasil, em Brasília. Adriano Machado, Reuters.
Em 2025, o Banco do Brasil reportou um lucro líquido de 20,7 bilhões de reais, dentro da expectativa que variava entre 18 bilhões de reais e 21 bilhões de reais, conforme informado pela instituição nesta quarta-feira, 11. Esse resultado representa uma redução de 45,4% em comparação a 2024. Inicialmente, o BB havia previsto um lucro entre 37 bilhões de reais e 41 bilhões de reais para 2025, porém suspendeu essa previsão em maio. Em agosto, revisou suas expectativas para 21 bilhões de reais a 25 bilhões de reais, e em novembro, fez uma nova redução nas estimativas.